Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Falaremos sobre verbete de enciclopédia. Mas afinal, o que é verbete de enciclopédia? Os verbetes, tanto de dicionário quanto de enciclopédia, são destinados à pesquisa e consulta. Por isso se apresentam em ordem alfabética para facilitar o leitor achar aquilo que procura. Os verbetes também possuem caráter informativo e descritivo, pois o objetivo deles é explicar um conceito, ou seja, os verbetes nos dão o significado das palavras. Observem aí esse verbete de enciclopédia. A palavra em destaque é rinoceronte. Por estar em destaque, chamaremos ela de entrada. Observem que, diferente do verbete de dicionário, o verbete de enciclopédia é mais detalhado, dando o significado não apenas do nome rinoceronte, mas também sobre sua espécie, sobre as características dele como animal. Já as enciclopédias são um conjunto de livros que contém informações sobre os mais diversos campos de conhecimento humano. Nessa imagem, observamos vários livros de diferentes assuntos. Certamente, seus pais ou seus avós já utilizaram essas enciclopédias em consultas de atividades escolares. Atualmente, na era da internet, as enciclopédias estão presentes em sites, o que facilita a nossa busca. Basta apenas digitar o nome daquilo que procuramos e logo encontraremos. O modo de leitura de uma enciclopédia é diferente de ler um romance, por exemplo, pois na enciclopédia buscamos por algo específico, por uma informação específica, e certamente também estará em uma página específica. Já as literaturas conseguimos ler do início ao fim, nos prendendo naquele tipo de conteúdo. Recapitulando, os textos que compõem uma enciclopédia são chamados de verbetes enciclopédicos. Em geral, recorremos à enciclopédia quando buscamos informações relevantes sobre determinado assunto. Os verbetes enciclopédicos são formados por uma palavra em destaque, chamada de entrada. Lembrem lá do caso do rinoceronte. A palavra lá estava em destaque, portanto, ela será chamada de entrada. No corpo do verbete constam definições, exemplos e outras informações pertinentes ao assunto tratado. No capítulo 2, observamos algumas palavras presentes no português: tanga, moqueca, angu, bagunça, jiló, farofa, camundongo, samba, fubá. Todas as palavras presentes nessa imagem são de origem africana. Vocês sabem o significado dessas palavras? Sabem por que são de origem africana? Que tal saber mais procurando em uma enciclopédia? Na página 30 e 31, veremos alguns exemplos de verbete. Verbete 1. Baobá. Árvore sagrada e gigantesca, senhora das áridas vastidões. Seu tronco é tão grosso que são necessários 20 homens de mão dadas para abraçá-lo. Galhos secos e eriçados parecem raízes em direção ao céu abrasador, como se ela estivesse sido plantada de cabeça para baixo. Em algumas localidades, acredita-se que quem tomar um chá feito por suas folhas nunca será devorado por um crocodilo. Por sua sombra acolhedora e pela capacidade de armazenar água, ela é chamada também de árvore da vida, ou simplesmente de mãe. Observem que no verbete 1 traz informações sobre o significado da palavra baobá. Verbete 2. Caçula. A língua portuguesa já tinha uma palavra para designar o filho ou irmão mais velho, que é o primogênito, mas não existia palavra para denominar o filho ou irmão mais novo.
Quem nos ajudou foi um dos idiomas falados em Angola, o quibundo. Por meio dos escravos de origem angolana, nós adotamos o termo Kazuli, que significa último filho. A palavra sofreu uma pequena mudança em nossa língua, tornando-se caçula. Verbete 3. Samba. Principal gênero de música e dança criado e desenvolvido no Brasil a partir de batuques e danças da África. Os estudiosos levantam várias possibilidades de origem para a palavra. A que parece mais aceitável diz que vem de semba, palavra do idioma umbundo, falada em algumas regiões de Angola. O termo significa separar. A ação com a dança acontece porque no início o participante começava a dança no meio da roda e depois chamava outro para substituí-lo, dando-lhe uma umbigada. Era o choque de um dançarino com outro e depois a separação. Observem que nos verbetes 2 e 3 encontramos os significados da palavra caçula e samba e também a origem dessas palavras. Então, crianças, o verbete nada mais é do que o significado das palavras. E a enciclopédia é onde iremos encontrar um gênero textual, portanto, iremos encontrá-los dentro de uma enciclopédia, certo? Nossa aula encerra por aqui. Até mais!